Norman Geisler. Enciclopédia Manual Popular de Dúvidas, Enigmas e Contradições da Bíblia. Norman Geisler. Thomas Owen. Pergunta: como poderia haver luz antes do Sol ter sido criado? Problema: o Sol foi criado somente no quarto dia. Contudo, já havia luz no primeiro dia. Solução: o Sol não é a única fonte de luz no universo. Além disso, é possível que ele já existisse desde o primeiro dia. Não, Norman Geisler. O texto de Gênesis, capítulo 1, versículo 17, diz claramente que o Sol foi feito no quarto dia. Por isso, não é possível que ele, dentro da historinha bíblica, ele tenha sido criado no primeiro dia, tendo somente aparecido ou se feito visível com a dissipação da neblina no quarto dia. Vemos luz no dia nublado, mesmo quando não é possível ver o sol. O Sol é a única fonte de luz do universo possível de iluminar a Terra. A luz da Lua, todos sabem, que é o reflexo do Sol, da luz que bate na Lua e reflete à noite. E a luz das estrelas não iluminam nada, apenas podem ser vistas, mas não iluminam nada. Boa tentativa, Norman Geisler. Pergunta: Adão e Eva foram pessoas reais ou apenas um mito? Problema: 2 pontos. Muitos eruditos modernos consideram os primeiros capítulos de Gênesis como um mito e não os tomam como histórico. Mas a Bíblia parece apresentar Adão e Eva como pessoas reais, que tiveram filhos, do quais todos os restantes da humanidade proveiam. Gênesis capítulo 5. Solução. Há uma boa evidência para crermos que Adão e Eva tenham sido personagens reais. Primeiro, Gênesis capítulo 1 e 2 apresenta como pessoas reais e até mesmo narra os importantes acontecimentos de sua vida, o que é histórico. Adão e Eva, histórico. Segundo, estes tiveram filhos que foram pessoas reais, que também tiveram filhos reais. Lógico, se a cuca do sítio do Pica-Pau Amarelo é real, logo o Visconde de Sabugosa também é real. O Conde de Rabicó também é real. Lógico. Parabéns ao Norman Geisler. Terceiro, a mesma frase são estas as gerações usadas em registros dados históricos posteriores em Gênesis. Gênesis 6, 9, 12, 10, 1, capítulo 32, versículo 10, 27, 17, 7. Lógico, se o final de Gênesis é verdadeiro, logo o começo de Gênesis também é verdadeiro. Quarto, cronologia posteriores do Antigo Testamento colocam Adão no topo da lista. Quinto, no Novo Testamento põe Adão no início da lista dos antecedentes de Jesus. Lógico, se o Novo Testamento é real, logo o Antigo é real. Muito bem, Norman Geisler.
Sexto, Jesus referiu-se a Adão e Eva como os primeiros macho e fêmea, fazendo da união física deles a base do casamento. Sétimo, Romanos declara que a morte literalmente reinou no mundo trazida por um Adão literal. Oitavo, a comparação entre Adão, o primeiro Adão, e Cristo, o último Adão, em 1 Coríntios. Manifesta que Adão é tomado literalmente como uma pessoa histórica. Nono, tudo é histórico. Inclusive, todos aqueles que crerem em mim farão milagres iguais ao meu. Tudo é verdade, certo? Décimo, é lógico que teve de haver um primeiro casal real de seres humanos, macho e fêmea. Por quê? Porque é lógico que teve que ter um, não podia ter 100 ou 200 casais primeiro, 200 primeiros casais ou 100 primeiros casais. Por que tem que ser um primeiro casal? Qual é a lógica de ter um primeiro casal? Não entendi. A Bíblia chama esse casal que de fato existiu de Adão e Eva, e não há por que duvidar de sua existência. Muito fraco. Pergunta. O Jardim do Éden foi um lugar real ou apenas um mito? Problema. A Bíblia declara: plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na banda do Oriente. Gênesis 2:8. Mas não há evidência arqueológica que tal lugar tenha existido. Será apenas um mito? Solução. Em primeiro lugar, não seria de se esperar evidência arqueológica alguma, uma vez que não há indicações que Adão e Eva tenham feito objetos de cerâmicas ou construído edificações duradouras. Em segundo lugar, há uma evidência geográfica do Éden, já que 2 dos rios mencionados ainda existem hoje, o Tigre e os Eufrates. Rapaz, eu acho que a revista do Homem-Aranha também é real, velho, porque lá tem o registro da cidade de Nova York, e Nova York existe. Tô achando que essa historinha do Homem-Aranha que tem aí no cinema e na revista também é real. Porque se tem lá na história do Homem-Aranha, tem a cidade de Nova York, e a cidade de Nova York existe mesmo, então provavelmente essa história do Homem-Aranha tudo verdade. É igual aqui a Bíblia. Se existe o rio Tigre e o Eufrates foram relatados na Bíblia, logo essa parte é verdade. Além disso, a Bíblia até mesmo os localiza na Assíria, atual Iraque. Finalmente, qualquer evidência que tenha havido do Jardim do Éden foi provavelmente destruída por Deus por ocasião do dilúvio. Pergunta: como Adão e Eva poderiam sair da presença de Deus, sendo Deus onipresente? Problema: a Bíblia diz que Deus está em todo lugar ao mesmo tempo, isto é, que Ele é onipresente. Salmo 137, versículos 7 até o 10, Jeremias 23. Mas já que Deus está em toda parte, então como Adão e Eva puderam esconder-se da presença do Senhor Deus? Solução: este versículo não está abordando a onipresença de Deus. Aí você está mentindo, porque está assim. Está dizendo que ele saiu da presença de Deus. Mas ele está falando de uma visível manifestação. Mentira, não tem manifestação nenhuma aí. Está dizendo que saiu da presença de Deus. Porque os hebreus não acreditam no Deus onipresente. Não acreditam no Deus, não acreditavam nessa época aí do Deus onipresente, do Deus bondoso, do Deus onipotente.
Até mesmo a figura do diabo, eles não acreditavam. O próprio Deus era bom e mal aqui no Antigo Testamento. Deus se arrependia, como no caso de Isaac, né? Lá que Abraão queria matar Isaac e Deus testou. Então você está completamente saindo do texto. Adão e Eva saiu sim da presença de Deus. Pergunta: como foi que Caim conseguiu uma esposa? Problema: não havia mulheres com quem Caim se casasse. Havia apenas Adão e Eva e seu irmão morto, Abel. Gênesis 4:8. Contudo, a Bíblia diz que Caim casou-se e teve filhos. Solução: Caim casou-se com uma irmã ou talvez uma sobrinha. A Bíblia... Mentira. Gênesis 5:5 diz que Adão teve muito tempo para ter filhos, mas aí foi no capítulo 5, já cansamos de falar isso no canal. Quando Caim teve a esposa, foi no capítulo 4, antes de qualquer irmã, qualquer filha de Adão e Eva nascerem. Foi antes, do capítulo 4. E no capítulo 5 que diz que Adão e Eva tiveram outros filhos e filhas. Portanto, foi antes Caim, enquanto casou-se com sua mulher, antes de ter qualquer irmã. Ele teve muito tempo para ter muitos filhos e filhas. Caim pode ter se casado com uma de suas muitas irmãs, ou quem sabe, com uma sobrinha, que quando se casou, seus irmãos e irmãs já tivessem filhos crescidos. Nesse caso, obviamente, um de seus irmãos teria de ter casado com uma irmã. Mentira! Quando ele conheceu foi no capítulo 4. Só tinha ele e a mãe e o pai. Não tinha mulher nenhuma, nem sobrinha nenhuma, nem filho de Adão e Eva ainda nenhum. Se Deus... Agora paramos para raciocinar. Se houve manhã e tarde no primeiro dia, houve manhã e tarde no segundo dia, e houve manhã e tarde no terceiro dia, e Deus só fez o sol no quarto dia, houve manhã e tarde no primeiro, no segundo e terceiro dia sem o sol, qual o problema de Adão ter se casado com uma mulher sem haver mulher nenhuma na história? Qual o problema? Valeu, galera. Até a próxima com mais Norman Geisler.